Livro Rio do Desejo de Abra Taylor Capítulo 3. Pouco depois da chegada de T.Y. e Barney, o almoço foi servido no barracão aberto, que também servia de cozinha. A mesa era de madeira rústica, com bancos. Diogo almoçou junto com o pessoal, já que seu voo de volta só seria bem mais tarde. Ao todo eram em 6. Luiz não demonstrou mais nenhuma hostilidade quanto à permanência de ele na reserva, pelo menos durante a refeição. Depois de ficar sabendo que ela falava português, não fez mais nenhum comentário desairoso, mas também não procurou nenhuma aproximação, ao contrário, ignorava-a como se ela não existisse. Sempre que queria falar alguma coisa ou fazer perguntas, dirigia-se a um dos dois homens do grupo, mesmo que o assunto se referisse diretamente a Ellen. Vocês trouxeram cortinados para se protegerem dos mosquitos à noite? Perguntou Luiz a T.Y. Ellen é que sabe, foi ela quem fez as compras, disse ele, olhando para a companheira. Trouxemos, sim, respondeu ela, sem deixar transparecer qualquer ressentimento. Ellen remexia a comida no prato, sem muito apetite. Estava estranhando o feijão com peixe. Além disso, seu corpo cocava e ardia, deixando-a quase maluca. Era difícil controlar-se e não meter as unhas nas picadas. Com licença, disse Getúlio, limpando a boca e erguendo-se. Ele retirou todos os pratos, menos o de Ellen, e empilhou-os na cozinha. Com licença também, disse Diogo, apressado. Preciso falar com Getúlio em particular. Ele se ergueu e saiu atrás do outro, que se encaminhava para a cabana. Ellen não pôde deixar de sentir uma certa curiosidade. Mais uma conversa em particular. Devia ser sobre o Brás, o filho de Getúlio, mas será que tinha alguma relação com a notícia que Diogo trouxera para Luiz? A conversa na mesa continuava, e Ellen resolveu prestar atenção. Luiz estava falando de novo. Vocês não vão precisar dos cortinados esta noite, disse dirigindo-se a T.Y., que escolhera como porta-voz do grupo. Só Ellen, é claro, por causa das frestas nas paredes da cabana dela. Frestas nas paredes? Espantou-se T.Y., olhando para Ellen. Mas por que você não fica junto conosco? Tem lugar para mais uma rede no quarto em que eu e Barney estamos. Ah, são frestas pequenas, disse ela, ciente de que Luiz sabia que ela estava mentindo. Ele estava muito enganado, se esperava que ela se queixasse de alguma coisa durante esse mês em que ficaria lá. Estou muito bem na minha cabana e é melhor mesmo, assim não ouço os roncos de vocês. Ora, vamos, Ellen. Quando é que você já me ouviu roncar, em todo esse tempo em que nos conhecemos? Disse Barney. É claro que já ouvi, intercedeu T.Y. Você ronca mais do que não sei o que. Eu é que nunca ronquei, não é, Ellen? Ellen ficou gelada, sabia que esses comentários seriam mal interpretados por Luiz. Ora, deixem de bobagens, vocês dois, disse ela, apenas. Depois arriscou um olhar para Luiz e surpreendeu-o olhando para ela. Imediatamente ele desviou o olhar. T.Y. e Barney continuaram a conversa, zombando um do outro. Em circunstâncias normais, Ellen teria participado das brincadeiras bem-humoradas que sempre faziam, mas naquele momento não sentia a menor vontade, tanto pelo ar de reprovação de Luiz, quanto pelo mal-estar que as coceiras estavam lhe causando. Mas amanhã todos vocês vão precisar de cortinados, interrompeu Luiz, visivelmente entediado com as brincadeiras. Nós iremos à aldeia dos Charás. T.Y. e Barney pararam de rir e olharam para Luiz. Ellen também olhou. Quarta-feira é o dia em que visito a aldeia deles, explicou Luiz. Às vezes volto no mesmo dia, mas em geral acampo lá e volto no dia seguinte. E dessa vez é o que vamos fazer. Como são uns 10 quilômetros para ir e 10 para voltar, acho que alguns de vocês não serão capazes de andar tudo isso num só dia. Ellen sabia muito bem que Luiz estava se referindo a ela, por isso sentiu-se grata quando Barney falou. 20 quilômetros. Está maluco. Eu não aguentaria.
Nunca andei tanto assim em toda a minha vida. Meu Deus, e vamos ter que carregar todo o nosso equipamento até lá. Getúlio vai arranjar uns homens para ajudarem a carregar as coisas. Ele não vai porque tem que ficar aqui para dirigir o posto médico enquanto eu não estou. Ele sabe cuidar de emergências simples. Já está bem treinado. Luiz apoiou os cotovelos na mesa, cruzou as mãos e inclinou-se para a frente, chamando para si todas as atenções. Fernando, primo de Getúlio, é quem vai carregar o equipamento. Provavelmente, ele e Getúlio são mestiços, descendentes dos índios Charás. Ele fala português e a língua deles, por isso poderá ajudar com traduções quando eu estiver ocupado. Isso é com Ellen, comentou Barney. TY e eu não falamos a sua língua. Luiz estreitou os lábios, como se não gostasse de ser lembrado da competência de Ellen. Tem também uma índia Chará que fala português, depois eu digo quem ela é. Primeiro vamos determinar os planos para a viagem. Ele se virou bem para TY, excluindo Ellen. Vocês têm barraca para acampar? Eu só tenho uma, que pode servir para os carregadores. Eu trouxe 2 barracas, respondeu Ellen, ignorando o fato de a pergunta não ter sido dirigida a ela. Uma para TY e Barney, outra menor para mim. Como vê, Dr. Luiz, eu prefiro dormir sozinha. Luiz ficou imperturbável com a indireta e ela resolveu continuar a tratar do assunto com naturalidade. Nós vamos precisar de muitos carregadores para levar os presentes que trouxemos para os índios, disse Ellen. Estava começando a ficar chateada com aquela insistência de Luiz em tratar de tudo com TY. Não tanto por se sentir ignorada, mas porque TY era diretor, e as funções administrativas não cabiam a ele. Seria sobrecarregá-lo, fazê-lo de intermediário em todos esses assuntos. As caixas de presentes vão ficar aqui, determinou Luiz, sem olhar para nenhum deles. O cacique dos Charás mandará buscá-las quando eu disser a ele. Por acaso disseram a vocês para trazer facões para os homens e panelas para as mulheres? TY e Barney olharam para ele, esperando que ela respondesse, mas dessa vez ela resolveu ficar calada, curiosa para saber se Luiz iria se dirigir a ela. Ficou observando-o furtivamente. Como ninguém respondesse, Luiz ficou um tanto desconcertado. TY e Barney, que conheciam muito bem a companheira de trabalho, observaram-na com interesse, na expectativa. Luiz não repetiu a pergunta, em vez disso, continuou. Que tipo de facões trouxeram? Ellen continuou em silêncio, enquanto TY e Barney olhavam-na, achando graça, até que TY acabou falando. Diga a ele, Ellen. Ah, o senhor estava falando comigo, Dr. Luiz? Desculpe, não ouvi sua pergunta. Ele parecia bastante exasperado. Você não deve saber o tipo de facões que trouxeram. Ela respondeu prontamente, com segurança, pois tinha se informado bem antes de comprar, para não cometer enganos. Luiz, entretanto, não se tranquilizou, ao contrário, pareceu irritar-se mais, e Ellen sorriu, com a satisfação íntima de tê-lo atingido. Luiz resolveu não insistir no assunto. Mesmo indo Fernando e algum outro carregador, disse ele, vocês vão ter que carregar cada um suas próprias coisas, amanhã. Não podemos levar muita gente porque vamos passar a noite na aldeia e isso seria indelicado. Dessa vez Ellen respondeu sem hesitar. Está ótimo, assim. E falo por meus companheiros também. Estamos todos dispostos a carregar a nossa parte. Estou falando com os homens, isso vale só para eles. Naturalmente não espero que uma mulher carregue coisas. Você não teria força. O senhor é muito atencioso, Dr. Luiz, retrucou Ellen, de imediato, mas acho que exagera um pouco. O senhor coloca as mulheres num pedestal. As coceiras estavam insuportáveis. Ellen tinha vontade de esfregar os tornozelos nos cavaletes da mesa até arrancar a pele, mas era preciso resistir e não cocar. Não coce! Ordenou Luiz, e Ellen sobressaltou-se, mas logo percebeu que não era com ela. Era com TY,
que se cocava atrás da orelha e que afastou a mão, sem jeito. Uns malditos mosquitinhos que me picaram no trajeto de barco. Vou lhes dar uma pomada especial, disse Luiz. É melhor tratar isso logo, e estou falando para todos vocês. Esses mosquitinhos são terríveis, e se a pessoa coça ou não trata devidamente pode infeccionar. Sabem como é, esse clima quente e úmido é propício, procurem não se coçar. Ele olhou de relance para Helen e acrescentou, eu sugiro que quem não estiver muito bem hoje, não vá à aldeia amanhã. Nem todo mundo se dá bem em contato com a selva. Tem alguém mais com picada de pio incomodando? Helen ficou calada, foi Barney quem falou. Está tudo bem. Ele nos deu uma pomada e eu já passei. Não tem problema. Eu também passei, disse T.Y. Só esqueci de passar atrás da orelha. Helen não pôde deixar de reconhecer que para ela a pomada não tinha sido assim tão eficiente, mas jamais admitiria isso em voz alta, na frente daquele médico. Arrogante. Há mais uma coisa que eu quero deixar claro, continuou Luiz, em tom ditatorial, se algum de vocês estiver com um resfriado, um princípio de gripe ou qualquer coisa assim, quero que me avise antes de partirmos para a aldeia dos Charás. De modo algum devem me ocultar o estado de saúde de vocês. Entenderam bem? Perfeitamente, retrucou Helen, com calma e frieza. Vocês todos têm pílulas anti-malária? Temos, sim, Helen providenciou, disse Barney, e ela percebeu que ele já entenderá a situação e que tomará sua defesa. Ela pensou em todos os detalhes. É verdade, ela sempre cuidou muito bem de nós. Acrescentou T.Y. Helen achou que esse comentário provavelmente Luiz iria interpretar mal paciência. Bem, então, agora vou lhes falar um pouco sobre os índios Charás, disse Luiz. Ele se pôs a descrever vários costumes e cerimônias da tribo, mas quase nada era novidade para Helen, que tinha lido bastante sobre o assunto. De repente ele se virou para T.Y. e Barney dizendo em tom autoritário. E vocês dois tratem de ficar longe das mulheres índias. Isso é uma ordem. Os índios Charás são muito possessivos, e qualquer deslize de vocês poderá resultar em sérios problemas para todos nós. Para enfatizar a gravidade, ele continuou, eu nunca examino uma mulher, a não ser na presença de outras pessoas ou, de preferência, na frente do marido dela. Também evito falar com elas, e sugiro que façam o mesmo, se é que dão valor à vida. Barney assobiou, expressando espanto. Puxa, o que eles fazem? Arrancam cabeças? Luiz sorriu e seu rosto se suavizou, e, embora seu sorriso não fosse caloroso, Helen chegou a achar que ele seria até bonito se não fosse tão carrancudo e amargurado. Os lábios bem feitos tinham uma certa sensualidade que ela não percebera antes. Não, os Charás não arrancam cabeças, mas costumam usar flechas e lanças com curare na ponta. Vocês sabem o que é curare, não sabem? Sabemos, ele nos explicou antes de virmos para cá, disse T.Y. Hoje em dia o curare é utilizado na medicina, não é? Em determinadas circunstâncias, disse Luiz. Mas não preciso dizer que não é o caso dos índios, não é? Basta um arranhão para matar um homem. E os Charás, quando ficam bravos, são perigosos. Não quero alarmá-los à toa, mas preciso avisá-los. Há alguns anos os índios mataram um grupo de garimpeiros porque um deles se envolveu com uma mulher Chará. Parece que ela foi violentada, pelo menos é o que eles contam. Outro assobio de espanto fez-se ouvir. E o que aconteceu com a mulher? Os Charás mataram-na também. Que horror! Exclamou ele, sem querer, esquecendo-se de que se propusera não fazer comentários. Mas ela não tinha culpa, se foi violentada. Mais horrível foi os outros garimpeiros terem sido mortos também, já que não tinham feito nada de errado, disse Luiz. A justiça é rápida e primitiva nesta região. Os Charás não gostam que mexam com as mulheres da tribo. Na época áurea da extração da borracha, as mulheres índias eram roubadas, a avó de Getúlio é um desses casos.
Mas a mulher ia protestar novamente Ellen. Os Charás não toleram infidelidade, seja em quais circunstâncias forem, interrompeu Luís, peremptório. Eles são monógamos, até o cacique tem apenas uma mulher e fica com ela até o fim da vida. O adultério é punido com severidade, e também qualquer outra ofensa sexual. Às vezes eles agem assim com coisas que não compreendem, como por exemplo o nascimento de gêmeos. Gêmeos! Todos os três se admiraram. O que eles fazem? Vocês sabem que as mulheres índias se escondem no mato, sozinhas, para dar à luz. Não sei se o que vou dizer acontece hoje em dia, continuou Luís, mas antigamente, quando uma mulher dava à luz gêmeos, ela matava uma das crianças e escondia o corpo, porque se voltasse para a aldeia com 2 bebês todos iriam achar que dormira com 2 homens. Que barbaridade! Disse Barney. Ellen ficou pálida. Infelizmente parece que há uma grande incidência de gêmeos entre os Charás, disse Luís. Teria sido melhor que não tivessem descoberto a relação entre o ato sexual e o nascimento de crianças, o que acontece ainda em muitas tribos primitivas. E será que não se pode explicar a eles o que são gêmeos? Perguntou Ellen, horrorizada. O senhor não tentou? Claro que sim, mas eles não têm sistemas lógicos nem vocabulário para entenderem muitas coisas, embora sejam muito inteligentes. E, depois, só acreditam no que veem e eles nunca veem gêmeos. Mas o senhor disse. Eu disse que nascem gêmeos, mas também disse que as mulheres nunca voltam para a aldeia com 2 crianças, portanto os homens nunca os veem e as mulheres guardam segredo. E nem em sonho eu iria dizer aos Charás que as mulheres deles têm gêmeos, para, depois, poder explicar o que são. Fez-se um pesado silêncio, e Ellen percebeu que Luís também tinha sido tocado pelo que estava contando, embora aparentasse frieza. Os homens podem não saber o que acontece, mas as mulheres sabem. Sempre que alguma delas fica grávida, há muito diz que diz entre elas. Na verdade, eu acho que há um pacto de silêncio entre elas. Talvez eu pudesse explicar às mulheres como gêmeos são concebidos, mas não adiantaria. Os homens é que têm que entender. Durante o primeiro ano em que estive aqui, cometi o erro de dizer a uma mulher, que eu examinei, que ela teria gêmeos. Não conhecia ainda os costumes da tribo. Desde esse dia, nenhuma mulher grávida deixa que eu a examine. Então como é que sabe de tudo isso? Perguntou T.Y. Porque muitas delas, em vez de matarem uma das crianças, têm trazido os recém-nascidos até aqui, para abandoná-los, inclusive a primeira mulher que eu examinei. Ela andou até aqui, logo depois do parto, e quase morreu do esforço. O olhar de Luís se anuviou. Talvez todos os bebês tenham sido poupados ultimamente, mas eu não posso ter certeza. E o que o senhor faz com os bebês que são abandonados aqui? Perguntou ele, achando que Luís tornará-se mais humano ao falar naquele assunto. Quando as crianças têm idade suficiente para aguentar a viagem, Getúlio as leva até um convento, mais abaixo no rio, onde as freiras criam e educam as crianças abandonadas. Aí nessa congregação é que foi criada a tal índia que eu disse que fala português. As freiras me disseram que ela era gêmea e que foi salva por acaso, por um missionário que estava por aqui, há 19 anos. Os homens dessa tribo são horríveis! Exclamou Ellen, sem se conter. Imediatamente Luís reassumiu a atitude fria e distante que tanto desagradava a Ellen. Eles tiveram que suportar muitas coisas durante todos esses anos. Disse ele, bravo. São um povo maravilhoso, são corajosos na guerra, mas de natureza pacífica. Os Charás têm mais boas qualidades do que muitos povos que se dizem civilizados. T.Y. pigarreou e resolveu mudar de assunto. Seu posto médico parece muito bem equipado. Por que o senhor vai à aldeia Chará todas as semanas? Eu acho que eles poderiam vir até aqui quando precisassem. Às vezes eles vêm, quando é algo muito urgente. Chegam até a beirada da clareira e chamam. Mas jamais ficam no posto médico, e se o problema não for grave eles nem vêm chamar. Bem,
Pelo menos o senhor tem sempre vagas no seu posto médico, disse Barney, tentando fazer piada para aliviar a tensão do ambiente. O resultado, entretanto, foi negativo. Luiz fechou a cara. Não é essa a finalidade de um posto médico. Tentando salvar Barney, ele interferiu, para desviar a atenção de Luiz. Será que os charas não se recusam a ficar no posto médico por desconfiarem da medicina moderna? Acho melhor guardar para si as suas deduções, disse Luiz, com um rancor que parecia fora de proporção em vista do comentário feito, já que não conhece a história toda. Eles costumavam ficar no posto, até que eu achei que não era seguro. Agora, se me dão licença, tenho uns assuntos importantes a tratar. Ele se ergueu e saiu da mesa, encerrando bruscamente a conversa. Os três viram-no afastar-se pisando duro. Sujeito melindroso, comentou T.Y., depois que Luiz entrou no posto médico. Em seguida virou-se para Ellen. Puxa, eu tenho a impressão que ele odeia as mulheres. Medalha de ouro para a descoberta do ano, disse Ellen, forçando um sorriso. Eu tenho a nítida impressão de que a qualquer momento ele vai me jogar para as piranhas, no rio. Mas parece que ele não gostou muito de nós também, disse Barney, fazendo uma careta. Depois de alguns instantes acrescentou, quando ele estava nos mostrando nosso alojamento eu fiz alguns comentários e depois perguntei a ele como é que um homem sozinho fazia para ter mulher, se ficasse aqui muito tempo. Sabe o que ele respondeu? Fica sem, e me olhou como se quisesse me fulminar. A frustração provoca coisas terríveis num homem, disse T.Y. Sabe, eu tenho a estranha sensação de já ter visto esse homem, mas não consigo lembrar onde. Você que tem boa memória visual, Ellen, não acha que já o encontramos, talvez no rio? Seria muita coincidência, respondeu ela, não querendo contar a verdade. Era melhor não tocar no assunto, sabia que tanto T.Y. quanto Barney, por questão de orgulho, não gostariam de lembrar aquele longínquo dia no rio. E não seria justo ela quem iria relembrar. Naquele dia, por incrível coincidência, os dois tinham tentado uma séria investida contra ela, um sem saber do outro, é claro. A tentativa de Barney, o mais difícil e o mais materialista, tinha ocorrido durante a tarde. T.Y., por sua vez, tentará a conquista à noite, no restaurante. E podia ser que Luiz tivesse ouvido a cantada, o que explicaria o péssimo conceito que fazia dela. Talvez achasse que ela cedera, só porque ouvirá e recusará, sem se alarmar. Esse doutor Luiz parece achar que você não vai aguentar a viagem de amanhã, Ellen, comentou Barney. Mal posso esperar para ver a cara dele, depois. Espero não decepcionar você, retrucou Ellen, fazendo uma careta, para evitar se coçar. Estranho, antes de ir para o Amazonas, sempre achará que teria medo dos bichos grandes e das cobras que habitavam a floresta. Nunca havia imaginado que iria ter medo de uns mosquitinhos quase invisíveis. Espalhou mais alguns feijões no prato e desistiu de tentar comer. Não. Amanhã não vou dar um só motivo para que o doutor Luiz me recrimine, acrescentou ela. T.Y. contemplou Ellen, que ainda segurava o garfo, e de repente falou. Vai ver que apesar dessa aparência de hostilidade ele se sente atraído por você. Não vejo a menor possibilidade, retrucou ela. Tenho certeza de que você o impressionou. Ellen deu uma risada. É sim, disse T.Y., às vezes a agressividade é um sinal de atração. Ora, que besteira! Ellen, diga-me uma coisa, os peões não picaram você também? Pensei que quando me queixei, agora há pouco, você iria aproveitar para se queixar também. Não. Não tenho nenhuma picada. Então o que estava fazendo? Esfregando o garfo no braço? Perguntou Barney. É que, estou um pouco inquieta. Acho que quero fumar. T.Y. e Barney, que sabiam que Ellen quase nunca fumava, trocaram um olhar. Era só me pedir, disse T.Y. tirando do bolso um maço de cigarros, todo amarrotado, que jogou para ela,
junto com uma caixa de fósforos. Os dois ficaram observando Ellen pegar o maço com mãos trêmulas. Mas o que é isso? Disse Barney. Tudo isso é nervoso? Ellen os conhecia bem, e sabia que não a deixariam em paz enquanto não descobrissem o que tinha. Acendeu o cigarro, soltou a fumaça sem ter tragado, e jogou-o fora. Acho que não é cigarro que estou querendo, e sim um bom cochilo. Vocês me dão licença? Será que não quer ir se coçar? Disse Barney, com ar de zombaria. Eu acho que ela está fugindo de Luís, isso sim. Caçoou T.Y. Ah, isso eu não acredito. Disse Barney. Ellen parou para pegar a sacola que deixará no chão. Barney se aproximou devagarinho e passou os dedos de leve pelas costas dela. Quer fazer o favor de parar com isso? Vocês dois parecem crianças. Disse ela, brava. Nossa, por que está tão nervosa, Ellen? Que bicho mordeu você? Ellen encarou-os, furiosa. Escutem aqui, vocês dois. Parem com essa palhaçada. Não preciso consultar um médico só porque um mosquito mordeu o meu pulso. Está tão mal assim? Perguntou T.Y. Por que haveria de estar? Foi você quem falou em médico, nós não estávamos pensando nisso. Ellen suspirou fundo. Era inútil tentar esconder deles alguma coisa. Bem, eu estou com algumas coceiras que incomodam, mas é porque minha pomada acabou e não deu para passar nos braços. Não era verdade, também. Simplesmente para ela a pomada não fizera efeito nenhum. Tem mais na bagagem, mas ainda não tive tempo de procurar, e prefiro morrer coçando a pedir alguma coisa ao Dr. Luís. Mas por que não nos disse logo? Barney tirou do bolso um tubo de pomada quase cheio e entregou-o a ela. Ellen jogou um beijo para eles e virou-se para ir embora. Durma bem e não deixe os mosquitos picarem mais. E não se preocupe, acrescentou Barney, alto, nós não vamos deixar o Luís morder você. Nesse momento, Ellen viu que Luís saíra do posto médico e observava a cena. Será que tinha ouvido tudo? Fingindo que não ouvira, ela correu para sua cabana. Ellen não cochilou nada, e nem sequer tentou. A sensação de mal-estar acrescentara-se uma ligeira falta de ar. Quando ouviu ao longe o motor do avião que fora buscar Diogo, saiu da cabana de sapé e foi para a margem do rio, onde os outros já estavam reunidos para a despedida. Ao ver Luís, ficou ainda mais decidida a não demonstrar o que estava sentindo. Está melhor, agora? Murmurou T.Y., baixinho. Ellen teve a impressão, entretanto, de que Luís tinha ouvido. Tudo bem. Tirei um bom cochilo. E ela se afastou depressa para despedir-se de Diogo, sem dar oportunidade a T.Y. de fazer mais perguntas. Getúlio estava lá também, e pela sua cara alegre Ellen concluiu que as notícias que Diogo trouxera tinham sido boas. Diogo embarcou e gritou uma despedida. Até a próxima semana, Luís. Próxima semana? Então ele ia voltar. Mas ele não comentara nada sobre isso com Ellen. Talvez porque achasse ser seu dever ir de novo verificar a situação, já que a acolhida não fora nada boa. Ao se virar para afastar-se da margem, Ellen sentiu que alguém a segurava pelo braço. Virou-se e deparou com Luís. Ele a contemplava com olhar crítico, enquanto esperava os outros se afastarem. Só quando ficaram a sós é que ele falou. Quando alguém sente alguma coisa, em geral, consulta um médico. Acho que... Você não ouviu quando eu falei que qualquer coisa diferente, por mais insignificante que parecesse, era para ser comunicada a mim, antes da viagem de amanhã. Ellen teve vontade de dar uma resposta malcriada, mas sabia que não devia. A colaboração dele era extremamente importante para o bom andamento do trabalho que tinham ido fazer ali. Por isso ficou calada, esperando que ele continuasse. Meus gostos pessoais não interferem no meu trabalho profissional. Como encarregado desta reserva, eu sou responsável pelo seu bem-estar e mais ainda pelo bem-estar dos xarás.
Agora, diga-me qual é o seu problema. Não é nada de importante, eu acho que. Eu insisto em saber. Ela sabia que ele não a deixaria em paz enquanto não falasse, mas, por outro lado, se ela contasse o que estava sentindo, será que ele não a proibiria de ir à aldeia Xará? Estava esperando por essa aventura com tanta ansiedade. Afinal, picadas de mosquitos não eram coisa tão grave. E a falta de ar que estava sentindo devia ser por causa da umidade. Mas não é um caso médico. Por favor, não se preocupe comigo, respondeu ela, por fim. Está com enjoo ou algum problema estomacal? Percebi que não comeu nada no almoço, e você deve ter dito alguma coisa ao seu amigo para que ele perguntasse se você está melhor. De que se queixou? É que, eu disse a ele que estava com muito calor, melada de suor. Eu queria perguntar a Getúlio como faço para tomar um banho, mas não deu. Vou perguntar assim que ele voltar. Houve um silêncio, carregado de tensão, como sempre acontecia quando estavam juntos. Getúlio vai demorar na vila, vai visitar Fernando, o primo dele, e tomar providências para a viagem de amanhã. Acho que ele só vai voltar à noitinha. Será que não pode falar comigo mesmo? Não havia outra alternativa, e naturalmente a perspectiva de um refrescante banho era das melhores. Como se faz para se tomar banho aqui, Dr. Luiz? Eu costumo usar o rio, mas você talvez tenha medo das piranhas. Se preferir, posso arranjar uma bacia grande lá no posto médico. Pode não ser muito confortável, mas você não correrá nenhum risco. Ela percebeu o sarcasmo dele, e sem querer entregar os pontos, respondeu com calma. Pode deixar, eu prefiro o rio. É só me mostrar onde há um lugar seguro, eu confiarei no senhor. Ele se surpreendeu, mas disfarçou. Não acho que o rio seja uma boa ideia para você. Os únicos lugares seguros, onde não há piranhas, são onde a correnteza é forte, mas é preciso saber nadar muito bem para aguentar. Eu aguentarei, nado muito bem. Luiz olhava para o colarinho da blusa de Helen, que estava abotoada até em cima, para esconder a parte mais atingida pelos piuns, e ela teve a impressão de que ele enxergava através do tecido. Ele desviou o olhar. Mas sozinha você não pode ir tomar banho. Isso eu proíbo terminantemente. Você tem maiô? Não. Só então ela se lembrou de que não trouxera maiô e se arrependeu de não ter preferido a bacia. Só que agora não podia voltar atrás. Talvez queira mudar de ideia. Nada disso. O rio é bem melhor. Em último caso, pensou ela, tomaria banho de calcinha e sutiã. Sua roupa de baixo não era provocante nem escandalosa, aliás, escondia até mais do que muitos biquínis. Ela se virou e pôs-se a caminho da cabana. Onde é que você vai? Chamou Luiz. Ela olhou para ele com um sorriso vitorioso. Vou buscar sabonete e toalha, e pedir a TY que fique de guarda. Ele concordou e disse que iria avisar TY para esperá-la na margem do rio, enquanto ela pegava as coisas. Porém, quando chegou lá, ele espantou-se ao ver que era Luiz e não TY quem a esperava. Onde está TY? Perguntou ela, aproximando-se. Eu o mandei embora. Ele disse que não sabe nadar, e não adiantaria nada ficar aqui, pois não pode socorrê-la, se for preciso. Então vou chamar Barney. Nem precisa ter esse trabalho. Nenhum dos seus amigos serve para salva-vidas. Além do mais, eu os mandei tomar um aperitivo lá na cozinha, onde meus pacientes não possam vê-los. Dessa vez ele quase perdeu a paciência, mas conseguiu conter-se a tempo. Ele estava fazendo de tudo para provocá-la. Por que fez isso, Dr. Luiz? Eu sei que Barney nada muito bem. Por acaso tem alguma objeção a que ele me faça companhia? Tenho. Porque eu resolvi que se você vai tirar a roupa para tomar banho, vai ter que ser na minha frente. O senhor deve estar maluco. Explodiu ela, afinal, furiosa. Ele pareceu gostar de ter conseguido, enfim, uma reação.
Eu sou um médico, lembre-se bem. Já vi muitas mulheres nuas. E por acaso acha que Barney nunca viu? É claro que não. Mas desta vez ele não vai ver. Eu não o conheço e não sei se posso confiar nele como nadador, e aqui a correnteza é muito forte. Enquanto estiverem nos meus domínios, sou responsável pela segurança de vocês. E eu lhe garanto que, como médico, vou encarar a sua nudez de modo bem diferente. Vamos, tire a roupa e vá logo tomar esse banho. Ele encerrou os punhos, revoltada com a rudeza dele. Não tenho a menor intenção de fazer isso, declarou ela, com frieza. Ele a olhou de alto a baixo, com ironia e desdém. E por que não? Só porque eu disse que vou reagir como médico à sua nudez. Assim não tem graça, não é? Acho que você prefere outro tipo de reação. Doutor Luiz. O que significa isso? Ele parecia estar fora de si, e a exclamação indignada trouxe-o de volta à razão, fazendo-o interromper a enxurrada de insultos, como se tivesse levado uma bofetada. Por instantes ele pareceu tão chocado quanto Ellen, depois desviou o olhar do dela e fechou a cara, numa expressão inescrutável. Se preferir, eu viro de costas enquanto se troca, disse ele, como se a cena anterior não tivesse existido. Ellen, entretanto, não conseguia passar de uma emoção a outra com tanta facilidade. E o que ele despertara nela ainda estava muito presente para que conseguisse aparentar calma. Acho que vou desistir do banho, disse ela, apenas. Ele sorriu meio sem jeito. Eu prometo ficar de costas o tempo todo, enquanto você estiver na água também, só se você gritar por socorro, e eu sou o homem de palavra. Ellen contemplou o rio por instantes, decidindo o que fazer. Está bem, então, disse ela confiante, e até conseguiu sorrir. Luiz virou-se de costas e Ellen foi até a margem do rio, onde deixou a saboneteira, o shampoo e a toalha num lugar fácil de pegar. Depois começou a fingir que se despia, olhando para as costas de Luiz. Fazia tudo sem a menor pressa, esvaziando os bolsos, colocando as coisas no chão, fazendo ruídos como se estivesse tirando a roupa. Depois, sentou-se e tirou as botas e as meias. Já se despiu? Não completamente, tem um zíper meio encrencado aqui. Mas tudo bem, se precisar de ajuda eu peço. Ellen estava fazendo de propósito para se vingar dele. Conseguiu abrir o zíper? Perguntou ele, depois de alguns instantes. Consegui, sim. Não tem perigo eu deixar minhas coisas aqui? Não. Ótimo. Fiquei com medo de que uma onda pudesse arrastar tudo de repente. Já vai entrar na água? Não, ainda falta tirar algumas coisas. Então tire logo. Estou tirando o mais rápido que posso. Está muito escorregadio aqui. Ela percebeu que Luiz estava inquieto, o que demonstrava que ele não era tão indiferente à sua nudez quanto quisera parecer. Não pôde deixar de sorrir ao pensar o que ele estaria imaginando, e ela estava completamente vestida, só ficará descalça. Já vou entrar na água, agora. Tem certeza de que vai me ouvir, se eu o chamar? Claro que tenho. Até onde dá para eu nadar? Já que eu não vou estar olhando, é mais seguro você ficar só perto da margem. E não tem piranhas aqui? Não, já disse que não tem perigo. Meu Deus, você vai ficar aí fazendo 1000 perguntas? Entre na água de uma vez. Está com pressa, Doutor Luiz? Eu não, mas será que você não percebe que pode chegar algum barco a qualquer momento? Aí é o ancoradouro. Ande logo com isso. Não tem perigo. Não vou deixar que me peguem em flagrante. Vamos logo. Repetiu ele. Ela entrou no rio, afinal, sentindo o frescor da água através do tecido da roupa. A correnteza realmente era forte e ela quase não conseguiu, no início, segurar-se na viga do ancoradouro. Tossiu um pouco, engasgada com a água e olhou depressa para ver se Luiz não tinha olhado. Ele, entretanto, não se virará, embora parecesse tenso.
Você está bem? Estou ótima. É que a água está um pouco fria, só isso. Foi o choque inicial. Sempre de olho em Luiz e segurando-se no ancoradouro, ela se lavou o melhor que pôde, ensaboando-se por cima e por baixo da roupa. Depois largou o sabonete na saboneteira e resolveu prolongar a vingança. Ah, meu Deus, disse ela. O que foi? Perguntou ele, preocupado. Nada, é que não consigo alcançar meu shampoo. Espere um pouco, eu dou um jeito. Ela fez um ruído, como se tivesse saído da água e voltado de novo. Viu que Luiz estava cada vez mais inquieto e sorriu novamente. Está tudo bem, já peguei o shampoo, disse ela, decidindo acabar com a brincadeira cruel. Lavou depressa os cabelos e afundou várias vezes para enxaguá-los bem na correnteza. Ao menos, com essa história toda, acabará se esquecendo do medo das piranhas e das picadas dos piuns. Pronto, terminei. Disse ela com calma, voltando para a margem. Torceu os cabelos, jogou-os para trás e sacudiu-se como um cachorro. Algumas gotas atingiram Luiz. Vista-se logo, disse ele. Ela apenas colocou a toalha sobre a blusa, que se tornará transparente depois de molhada, revelando o contorno de seus seios. Estava satisfeita. Conseguirá provar que Luiz tinha também algumas fraquezas. Ele podia detestar as mulheres, sabia-se lá por que motivo, mas precisava delas como qualquer homem jovem e sadio. Dera para perceber isso. Mas não queria humilhá-lo. Calçou as botas com os pés molhados, reuniu as coisas do chão e começou a andar em direção a Luiz. Você não pode ir assim, começou ele, deduzindo que ela não tivera tempo de se vestir. Logo que a viu, porém, interrompeu-se, admirado. Você tomou banho desse jeito? É, por quê? Por acaso pensou que eu estivesse nua? Ora, doutor Luiz. Em silêncio, ela foi caminhando vitoriosa, rumo à cabana, deixando Luiz perplexo.